Talvez a grande questão da filosofia política das últimas décadas é como nós podemos escapar das garras da ideologia. Olá pessoal, meu nome é William Orlandi. Hoje nós vamos resenhar em mais um Livros que Falam, o livro Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis, da Edições Vida Nova, publicada agora uma nova edição em 2021. E nós vamos conversar um pouquinho sobre este maravilhoso livro, talvez um dos melhores livros sobre política que já foram escritos, sem o menor exagero. Ok, pessoal? Mas antes, deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. Como dizem as grandes frases filosóficas do Instagram, há duas coisas que não voltam na vida: o tempo e os livros que nós emprestamos. Eu emprestei a minha edição para alguém e eu não sei para quem, a pessoa não me devolveu, mas enfim, abençoa a vida da pessoa. Eu já perguntei nos grupos da vida aí das redes sociais, ninguém respondeu, mas fica de presente para a pessoa. Eu gostaria de conversar com vocês sobre esse livro. Bom, no ano da eleição, da votação ali que elegeu o Bolsonaro, eu ensinei esse livro na Escola Bíblica Dominical da minha igreja e eu tive o privilégio então de passar o conteúdo ali para a igreja que eu pastoreio, que é um conteúdo extremamente importante, e talvez eu faça isso de novo esse ano de eleição de novo. Eu gostaria de passar aqui para vocês um vídeo curto aí, algumas impressões e algumas questões importantes para nós pensarmos este livro aí do Koyzis. Bom, David Koyzis é maravilhoso, ele gosta muito da língua e da cultura brasileira, dos brasileiros em si. Ele até mesmo tenta aprender português, se não me engano, e ele dá aula no mesmo seminário que eu dou aula aqui no Brasil, ainda que em setores diferentes. Ele é o nosso professor lá no Seminário Teológico Jonathan Edwards, da pós-graduação em Cristianismo e Política. Então a diretoria do seminário conseguiu trazer esse autor, esse professor extraordinário que é o David Koyzis para nós. Então se inscreva lá, pós-graduação em Cristianismo e Política, vocês vão ter aula com o David Koyzis. Eu tive o privilégio de traduzir o material do Koyzis do inglês para o português para os alunos aí da pós-graduação, mas eu não leciono essa pós-graduação porque realmente não é minha praia. Bom pessoal, esse livro trata-se sobre como as ideologias políticas são ilusões. É por isso que chamam Visões e Ilusões Políticas. E o Koyzis, ele vai tratar, cada capítulo ele vai tratar uma ideologia diferente. Ele vai mostrar como todas as ideologias políticas são reducionistas. Todas, sem exceção. Então ele vai tratar do liberalismo, depois ele vai tratar do conservadorismo, depois ele fala do nacionalismo, democracia ou democratismo e socialismo, terminando aí com as ideologias de esquerda. Ele vai mostrar que cada uma dessas ideologias, elas têm um esquema de salvação. Elas têm um esquema de queda, eles têm uma visão própria sobre o que é pecado, o que está de errado com o mundo e qual é a solução, ou em outras palavras, qual que é a salvação. Então elas são ideologias pré-teoricamente religiosas, elas têm raízes religiosas porque elas têm esse essa ambição de dar digamos assim, uma visão geral da realidade a partir do seu ponto de vista, que se torna uma redução. Em outras palavras, cada ideologia, por ser reducionista, ela é idólatra e ela acaba absolutizando um aspecto da realidade que se torna um ídolo, que se torna um Deus. Portanto, o cristão ele deve evitar se envolver ou se identificar com qualquer narrativa ideológica. A nossa identificação está em Cristo, está na narrativa bíblica, ok? Ele vai mostrar como cada uma dessas ideologias, por exemplo, o liberalismo absolutiza o indivíduo, o conservadorismo, ainda que muitos teóricos do conservadorismo vão dizer que não é uma ideologia, mas tem traços de ideologia sim, e como essa ideologia absolutiza a tradição, absolutiza o aspecto histórico da realidade, como o nacionalismo absolutiza a nação, como a democracia absolutiza o povo, e talvez como o menor dos males aí, e como o socialismo absolutiza o aspecto econômico da realidade. Okay? E ele vai mostrar então esse aspecto gnóstico, trazendo um pouco do Eric Voegelin, ainda que a crítica dele vá além do Voegelin, porque ele traz esse arcabouço teológico cristão para essa análise filosófica da política, né? Então o David Koyzis faz o que nós fazemos aqui no canal. Nosso canal é um canal de crítica teológica. O Koyzis ele faz uma crítica teológica e filosófica às ideologias políticas. Ok? Então o Francis Schaeffer ele tem aquele conceito de cobeligerância, lutar junto por causas parecidas.
Então, se a esquerda, a direita, o nacionalismo, o conservadorismo, o liberalismo, eles defendem pautas verdadeiras, nós defenderemos também, mas não é preciso você dizer sou liberal, sou conservador, sou de esquerda, sou de direita, porque tudo isso são reducionismos. E aí na resenha passada, onde a gente viu o livro do Iago Martins, agora nós estamos fundamentando esse nosso acordo com ali a religião do bolsonarismo, porque também o nacionalismo, o conservadorismo, o liberalismo são tão idólatras ou tão reducionistas quanto o socialismo. É claro que em todas as ideologias existem momentos de verdade, ok? Porque nada se sustenta apenas com mentiras, ok? Mas existem ideologias que têm mais momentos de verdade do que outras. Então o comunismo é talvez o ápice aí da ideologia diabólica por assassinar milhões e milhões de pessoas, né? Ou talvez a ideologia nazista também seja o ápice aí de uma abstenção e de um distanciamento, né, da verdade, mas o fato é que mais próximo ou não, elas não são a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ok? E Ele é o Salvador, e Ele é o que diz que está errado com as nossas vidas, que é o pecado, e não algum aspecto da realidade boa que Deus criou. Tudo bem? Como transcender as ideologias? Com uma narrativa cristã, o qual vai dizer. Então, em vez de entrar numa dicotomia ou num reducionismo idólatra, nós afirmamos a criação de Deus como boa, a queda em pecado, okay? E o pecado como sendo a vontade do indivíduo, voltando-se contra a vontade de Deus, e não como uma materialidade ou algum aspecto da realidade em si, ainda que o pecado tenha atingido todas as esferas da criação. Ele fundamentalmente é a nossa vontade, nosso coração enganoso se voltando contra Deus, e redenção em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus aplicada pelo Espírito, ok? Nada além disso ou aquém disso nós aceitamos enquanto narrativa estrutural da nossa crença, da nossa vida e das nossas práticas. Tudo bem? E aí ele vai trazer um aspecto da filosofia do Hermann Doivert, que eu vou trazer resenhas para vocês do Doivert, já estou prometendo isso, mas esse ano ainda saem algumas resenhas do Doivert. O Doivert ele vai olhar para a realidade, ele vai dizer que existem vários aspectos diferentes pelo qual nós podemos olhar a realidade, e esses aspectos são esferas de significado, esferas de leis que se interpenetram e se comunicam uns com os outros de forma analógica, ou antecedendo ou retrocedendo uns dos outros. Então, se você não conhece Doivert, talvez você não entenda muito o que eu vou falar agora, mas esses aspectos, você tem uma ordem desses aspectos, pela qual você percebe teoricamente na sua mente, ok? Mas você experimenta todos eles como uma unidade no seu coração, de forma pré-teórica, de forma ingênua, ou de forma não analítica, ok? Quando você começa a pensar sobre eles, você consegue distinguir entre o aspecto numérico, o aspecto espacial, o aspecto cinético de movimento, o aspecto físico, o aspecto biológico, o aspecto sensitivo, o aspecto lógico, o aspecto histórico, o aspecto linguístico, e por aí vai, aspecto estético, jurídico, ético, até o aspecto pístico, que é o aspecto da fé, que é o aspecto da confiança, ok? E cada um desses aspectos, pessoal, vai fundamentar ou originar ou fundar as coisas da criação, ok? E outros aspectos vão centralizar as coisas da criação. Então, por exemplo, a família ela é fundada no aspecto biótico, biológico, e centralizada pelo aspecto ético, o aspecto do amor. Tudo bem? Então, se você centraliza o aspecto da família como aspecto econômico, você não tem mais família. Imagine o pai de família falar assim: olha, filho, vocês não estão me trazendo lucro, então eu vou mandar vocês embora dessa casa. Não funciona assim, né? O aspecto do amor é o que rege a família. Por outro lado, a empresa ela é fundada no aspecto histórico, mas centralizada pelo aspecto econômico. O papel da empresa é gerar lucros, ok? O que é o Estado nessa filosofia do Doivert? O Estado é uma instituição humana e, portanto, é fundado pelo aspecto histórico, pelo aspecto formativo de poder cultural, ao mesmo tempo que ele é centralizado por qual aspecto? Pelo aspecto jurídico, pelo aspecto da justiça. E justiça é dar a cada um conforme o que lhe é devido. Tudo bem? Então, qual que é o papel do Estado na filosofia do Doivert? É trazer justiça para a sociedade. Não é gerar lucro, não é educar nossos filhos, não é dizer qual que é a nossa crença, mas é trazer justiça para todas as esferas da sociedade. Tudo bem? E aí
essa filosofia do Dorbert, que vai trazer essa questão da justiça, de recompensar o bem e punir o mal, é exatamente o que Paulo fala em Romanos 13. Que o Estado é ordenado por Deus com a sua espada para galardoar o bem e punir o mal. Okay? Então vejam como a teologia e a filosofia se casam de forma muito harmoniosa, né, dentro dessa narrativa cristã. Então, pessoal, não caem nesse engano de reduzir a vida de vocês, que ao vocês adorarem um ídolo, vocês vão estar se distanciando de Cristo. É por isso que as narrativas ideológicas geram pessoas raivosas, briguentas, sem o fruto do Espírito e cheios das obras da carne. A esquerda odiando a direita odiando a esquerda, porque eles estão fundamentados em ídolos do coração. Ok? Ídolos da sociedade e por aí vai. Nós como cristãos devemos ver esses momentos de verdade que cada ideologia traz, sim, e dialogar com elas e lutar junto com elas quando nos é chamado e nos é legítimo, ao mesmo tempo que nós não precisamos e não devemos talvez nos identificar com elas. Nós somos cristãos, nós temos uma cosmovisão cristã, nós temos uma visão cristã da política que é toda suficiente, muito mais abrangente e muito mais rica do que qualquer ideologia ou do que todas as ideologias juntas. Então eu indico demais o livro do David Koyzis, Visões e Ilusões Políticas, da Edições Vida Nova, para vocês. Se vocês gostaram, se o conteúdo desse vídeo agregou na sua vida, tanto intelectualmente quanto espiritualmente ou moralmente, deixe seu like, se inscreva no canal, porque você vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Você vai dialoga comigo aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, o que você concorda ou discorda aqui do livro do David Koyzis. E guardem o coração dos ídolos, é assim que João termina a sua carta, né? E é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo Livros que Falam, o quadro de resenhas aqui do canal Crítica Teológica. Deus abençoe vocês. Até mais.